Voltei ao escritório buscar documentos depois do expediente, e o que encontrei naquela sala mudou completamente o rumo da minha vida. Não de forma gradual, não com avisos, não com aquela transição lenta que a gente imagina quando pensa nas grandes viradas. Mudou de uma vez, como muda um osso quando quebra. Você ouve o estalo antes mesmo de sentir a dor. E o meu estalo foi o som de tecido sendo rasgado, e uma voz que eu havia aprendido a odiar dizendo, com aquela calma calculada que era a pior de todas as formas de crueldade: é o único lugar onde suas coisas baratas deveriam estar, no lixo. Mas para você entender completamente por que aquela frase foi o estalo que iniciou tudo, preciso começar muito antes daquela noite. Meu nome é Beatriz, tenho 34 anos e passei os últimos 6 anos da minha vida trabalhando na Greystone Incorporações, uma das maiores construtoras do estado, com mais de 40 anos de mercado e projetos espalhados por 8 cidades diferentes. Entrei lá logo depois de terminar a faculdade de administração, numa fase da minha vida em que eu precisava muito mais do que um emprego. Precisava provar para mim mesma que eu era capaz. Venho de uma família simples, do interior. Fui a primeira da minha casa a entrar numa universidade, a primeira a trabalhar num escritório de vidro com elevadores e catracas eletrônicas. Cada uma dessas coisas, que para muita gente é rotina, tinha para mim um peso que eu carregava com cuidado, como quem segura algo que sabe que custou caro e não quer estragar. Nos primeiros 2 anos na Greystone, trabalhei como assistente administrativa num setor de apoio que centralizava demandas de 3 diretores diferentes. Era um trabalho operacional, repetitivo em partes, desafiador em outras. Aprendi mais sobre gestão de contratos corporativos naqueles 2 anos do que havia aprendido em 4 anos de faculdade. Aprendi também sobre dinâmicas de escritório, sobre quem realmente decide as coisas versus quem assina os documentos, sobre a diferença entre ser competente e ser visto como competente, que são coisas que nem sempre andam juntas. Fui promovida ao final do 2º ano para secretária executiva do Dr. Augusto Veloso, diretor de operações, e foi aí que a minha vida na Greystone ganhou um contorno mais definitivo. O Dr. Augusto Veloso tinha 52 anos, cabelos grisalhos nas têmporas que ele claramente cultivava como sinal de autoridade, e aquele jeito de homem que passou a vida toda sendo o mais importante na sala e que aprendeu a considerar isso uma condição natural do universo. Não era exatamente mau. Era o tipo de pessoa que trata bem os subordinados quando está de bom humor e os ignora completamente quando está focado em outras coisas, sem perceber que alternar entre esses 2 modos cria uma forma de instabilidade que é esgotante para quem está do outro lado. Mas havia um respeito profissional entre nós que funcionava. Eu fazia meu trabalho com excelência. Ele reconhecia isso na prática, e a engrenagem girava sem grande atrito. Assumi, ao longo do tempo, responsabilidades que iam além do escopo original do meu cargo: a gestão completa da documentação de contratos com fornecedores, o acompanhamento de prazos em projetos em andamento, a interface com clientes em situações que originalmente seriam de responsabilidade de alguém hierarquicamente acima de mim. Fiz tudo isso sem acréscimo de cargo e sem aumento proporcional de salário, porque o Dr. Augusto pedia, e eu dizia sim, e eu ainda acreditava que lealdade seria recompensada de alguma forma no futuro. Havia uma versão de mim que ainda acreditava muito nisso quando Renata entrou na minha vida. Renata Veloso, a esposa. Conhecia num almoço de confraternização que a empresa organizou no 3º ano em que eu trabalhava para o Dr. Augusto, um daqueles eventos para os familiares dos diretores que a empresa realiza periodicamente com um propósito vago de coesão corporativa e que, na prática, servem para que as pessoas do escritório vejam quem cada um voltava para casa quando saía dali. Renata chegou usando um vestido que havia custado mais do que meu salário de 3 meses e com aquele jeito de mulher que aprendeu desde muito cedo que a forma mais eficiente de se impor num ambiente novo é fazer com que todo mundo perceba que ela chegou. Perfume que precede a pessoa. Postura que diz sem palavras que o espaço ao seu redor lhe pertence por direito. Cabelos escuros, perfeitamente arrumados, com uma naturalidade que só é possível com muito esforço e dinheiro. Quando o Dr. Augusto me apresentou a ela, Renata me examinou com a velocidade eficiente de quem faz avaliações rápidas e definitivas, e disse: "Ah, claro", de um jeito que comunicava claramente que eu havia passado por aquela avaliação e ficado aquém do esperado. Eu sorri, estendi a mão,
Disse que era um prazer conhecê-la, e interpretei aquilo como um momento desagradável e isolado, o tipo de coisa que acontece quando pessoas inseguras se sentem ameaçadas por razões que não fazem sentido. Eu não tinha nenhuma intenção romântica em relação ao Dr. Augusto. Nunca tive. Ele era meu empregador e nada além disso. Mas Renata havia decidido naquele primeiro olhar que eu era uma ameaça à sua posição. E quando uma mulher como Renata decide que você é uma ameaça, ela não descansa enquanto não tiver construído uma estratégia para te eliminar do tabuleiro. Os primeiros sinais foram sutis o suficiente para que eu pudesse ter optado por ignorá-los. Ela passou a aparecer no escritório com mais frequência, sempre sem avisar, sempre com algum pretexto transparente. Em vez de esperar que o Dr. Augusto terminasse o que estava fazendo, ficava circulando pelo andar como se o espaço lhe pertencesse. Às vezes passava pela minha sala com um olhar de avaliação que ela nem se preocupava em disfarçar. Numa manhã, chegou enquanto eu estava entregando documentos na sala do Dr. Augusto e ficou parada na porta por um tempo que era longo demais para ser casual. Em outra ocasião, cruzou comigo no corredor e disse, completamente fora de contexto: "Você trabalha muitas horas, não é?" O Augusto nunca havia mencionado isso, como se isso fosse evidência de alguma coisa suspeita. Como se dedicação ao trabalho fosse o tipo de coisa que precisava de justificativa quando vinha de mim. Eu continuei sorrindo, continuei sendo profissional. Continuei fazendo meu trabalho com a mesma qualidade de sempre, porque sabia que a melhor resposta para insinuações sem fundamento é não dar a elas o combustível que precisam para crescer. Mas Renata não era o tipo de mulher que desiste de uma narrativa só porque não há evidências para sustentá-la. Ela era o tipo de mulher que constrói as evidências que precisa, a partir do nada, com a argila da desconfiança e a paciência de quem tem tempo e determinação. Foi no quarto mês depois do almoço de confraternização que as coisas começaram a escalar de um jeito que não cabia mais ignorar. Cheguei ao escritório numa segunda-feira e notei que minha mesa havia sido reorganizada, não completamente, só o suficiente para que alguém que conhecesse bem o próprio espaço percebesse a diferença. Uma gaveta que eu sempre mantinha trancada estava aberta. Um arquivo de documentos que eu mantinha em ordem específica havia sido folheado e recolocado com uma diferença pequena, mas detectável. Quando perguntei discretamente à recepcionista se alguém havia estado no meu espaço no fim de semana, ela hesitou antes de dizer que a senhora Veloso havia passado pelo escritório no sábado com o marido. Naquele dia, não disse nada, mas guardei aquela informação com cuidado. Na semana seguinte, havia uma reunião de revisão de contratos na sala do Dr. Augusto. Eu estava sentada do lado oposto da mesa, passando pelos itens de uma pauta que eu mesma havia preparado, quando Renata apareceu na porta sem bater. Parou ali por um segundo, nos avaliando a ambos com aquele olhar que eu já havia aprendido a reconhecer. E então disse, com uma voz completamente calma que tornava as palavras ainda mais cortantes: "Beatriz, você não tem trabalho para fazer na sua própria sala?" Não era uma pergunta, era um comando disfarçado de pergunta. O doutor Augusto não disse nada, não explicou o contexto da reunião, não colocou nenhum limite. Apenas ficou olhando para a pasta sobre a mesa enquanto eu me levantava, recolhia meus documentos e saía com uma dignidade que naquele momento custou muito mais do que qualquer coisa que já havia custado para mim naquele emprego. Fui ao banheiro, fechei a porta do cubículo, respirei fundo e fundo e fundo de novo, e decidi que ia prestar muito mais atenção a tudo dali em diante. Os meses seguintes trouxeram uma escalada progressiva de episódios que eu fui registrando com cuidado crescente. Havia os comentários passivo-agressivos nos corredores. Havia os aparecimentos não anunciados que coincidiam precisamente com os momentos em que eu e o Dr. Augusto estávamos em alguma interação de trabalho. Havia uma tarde em que Renata entrou na minha sala, pegou um vaso com uma planta pequena que eu havia colocado na minha mesa, o examinou por um segundo com o ar de quem está avaliando um objeto de valor duvidoso e o recolocou no lugar sem uma palavra, mas com aquela lentidão que é em si mesma uma declaração. Havia uma reunião com gerentes regionais em que ela interrompeu minha apresentação para sugerir, sem nenhum contexto, que meus relatórios poderiam se beneficiar de uma perspectiva mais qualificada. E o Dr. Augusto, em vez de defender o trabalho que eu havia feito, disse que a Renata tinha razão
e que poderiam discutir isso depois. Cada um desses episódios, isolado, poderia ter sido descartado como parte da imprevisibilidade dos ambientes corporativos. Juntos, formavam um padrão que era impossível de ignorar para quem estava no centro dele. E eu estava no centro. Todos os dias, às 9 da manhã, eu entrava naquele prédio sabendo que poderia haver mais um episódio. Todos os dias eu escolhia não deixar que a antecipação desses episódios me paralisasse. Fazia meu trabalho, mantinha minha qualidade, guardava minhas reações para o apartamento, para os finais de semana, para as noites em que eu ficava acordada tentando processar como é possível alguém odiar tanto uma pessoa que nunca fez nada além de trabalhar bem. E então, chegou aquela noite. Era uma quinta-feira. Eu havia saído no horário normal, mas lembrei, já no ônibus a caminho de casa, que havia deixado na minha gaveta uma pasta com contratos que precisava revisar em casa para uma reunião no dia seguinte. Voltei. Eram quase 19 horas quando usei meu crachá para entrar no prédio. O hall estava quase vazio. Subi no elevador, desci no andar, caminhei pelo corredor com as luzes meio apagadas, a maioria das salas no escuro. E então, quando me aproximei da minha sala, ouvi um som que não reconheci imediatamente. Um som de tecido, seguido da voz de Renata, baixa, com aquela satisfação que ela não se preocupava mais em esconder quando achava que não havia testemunhas. Empurrei a porta. O armário pessoal que eu mantinha num canto da sala estava aberto. Nele, eu guardava coisas que eu precisava ter à mão no trabalho. Um blazer reserva para os dias em que precisava de uma reunião não planejada, 2 pares de sapatos mais formais, algumas peças básicas para emergência. Renata estava de frente para o armário, com uma das minhas blusas nas mãos, puxando o tecido em direções opostas com uma força deliberada e controlada. A blusa havia rasgado. No chão ao redor dos seus pés havia outras peças, jogadas ali com o descuido de quem não tem nenhuma intenção de esconder o que está fazendo. Uma saia, uma calça, um blazer que eu havia comprado parcelado porque era o mais bonito que eu havia tido. Ela ouviu meu passo e virou, me olhou. E o que cruzou o rosto dela não foi embaraço, não foi surpresa, foi satisfação. A satisfação de quem finalmente foi pego, fazendo exatamente o que queria ser pego fazendo. É o único lugar onde suas coisas baratas deveriam estar, ela disse, com aquela voz de sempre, no lixo. E então eu olhei para a minha direita e vi o Dr. Augusto encostado na parede, de braços cruzados, sorrindo. Não o sorriso nervoso de quem não sabe o que fazer diante de uma situação constrangedora. O sorriso de quem está assistindo a algo que aprova. Aquele sorriso foi o que quebrou alguma coisa dentro de mim. Não de tristeza, de certeza absoluta e definitiva sobre quem eram essas pessoas e o que eu precisava fazer a seguir. Não disse uma palavra, não gritei, não chorei, não dei a eles a satisfação de me ver desmoronar na frente deles. Virei. Caminhei pelo corredor com a coluna ereta. Desci o elevador, saí do prédio, fui para a calçada, senti o vento bater no meu rosto e peguei o celular. O Dr. Renato Pacheco, meu advogado, atendeu no segundo toque. Eu disse: Renato, você se lembra de todas aquelas anotações que te mandei nos últimos meses? Chegou a hora. Se você está acompanhando isso e já sentiu na pele o que é trabalhar num ambiente em que quem tem poder acha que pode te humilhar porque sim, porque pode, porque ninguém vai fazer nada, quero que você saiba que essa história é também para você. Se ela tocou alguma coisa em você, se inscreve no canal. Não custa nada e significa muito. Deixa um like se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, porque saber que não estamos sozinhos nessas situações é mais importante do que a maioria das pessoas reconhece. E comenta aqui embaixo o que você teria feito naquele momento, porque o que aconteceu a partir da minha saída daquele prédio foi muito além do que qualquer um deles poderia ter imaginado. A primeira coisa que o Dr. Renato Pacheco me disse quando eu terminei de contar o que havia acontecido foi: você saiu sem fazer escândalo e sem dizer nada para eles. Não era uma pergunta, era uma confirmação. Eu disse que sim. Ele disse: perfeito. Não volte a entrar naquele prédio sem me avisar antes. Aquelas palavras me disseram mais sobre a situação do que qualquer análise que eu pudesse ter feito sozinha naquele momento. Renato é o tipo de advogado que não reage antes de pensar, que não fala antes de calcular, que não se move antes de ter uma direção clara. E a clareza com que ele havia dito perfeito me informou que eu havia, sem perceber totalmente,
me comportado de forma estrategicamente correta, numa situação que tinha me custado muito mais do que eu conseguia processar enquanto estava nela. Mas para entender por que a ligação para Renato naquela noite não foi o começo da estratégia, mas apenas a ativação de algo que já estava sendo construído há meses, preciso te contar sobre uma decisão que eu tomei lá atrás, no período em que eu ainda tentava convencer a mim mesma de que as coisas eram exageradas na minha cabeça. Depois dos primeiros episódios com Renata, numa tarde de domingo em que eu estava no apartamento, pensando no que estava acontecendo no trabalho e tentando decidir se devia tentar ignorar ou se devia fazer alguma coisa, lembrei de uma história que uma colega me havia contado anos antes. Ela havia vivido uma situação de assédio moral num emprego anterior. Havia suportado durante meses e, quando finalmente decidiu buscar apoio formal, chegou lá sem nada. Nenhuma data documentada, nenhuma testemunha identificada, nenhum registro escrito do que havia acontecido. Apenas a memória dela contra a memória de pessoas que tinham muito mais poder institucional do que ela. O caso foi arquivado. Ela saiu sem nenhuma reparação e com o custo emocional de ter precisado revisar cada episódio doloroso em voz alta diante de quem não acreditou nela. Guardei aquela história. E naquela tarde de domingo, comecei a criar um documento de texto no meu computador pessoal, em casa, fora de qualquer sistema da empresa, que chamei simplesmente de registro. Toda vez que algo acontecia, eu escrevia a data, a hora, o que havia acontecido, quem estava presente, o que foi dito, com as palavras mais exatas que eu conseguia lembrar quando não conseguia ser literalmente precisa. Fiz isso de forma consistente, às vezes logo depois do episódio, às vezes naquela mesma noite antes de dormir. Entradas curtas ou longas, dependendo da complexidade do que havia acontecido, mas sempre registrado, sempre datado, sempre com contexto suficiente para que alguém de fora conseguisse reconstituir a situação. Quando me reuni com Renato na manhã seguinte à noite das roupas, tinha 6 meses de registro, 137 entradas, datas, horários, circunstância, testemunhas identificadas em vários dos episódios. E tinha algo mais que havia se somado a isso ao longo das semanas anteriores, algo que eu ainda não havia mencionado completamente para Renato porque não tinha certeza da relevância, mas que depois da noite do armário ganhou um peso diferente. Precisava te contar sobre os contratos. A gestão de contratos com fornecedores era parte central do meu trabalho na Greystone. Eu processava aditivos, registrava modificações, acompanhava prazos e comunicava às partes envolvidas sobre mudanças nas condições contratadas. Era um trabalho técnico que eu havia desenvolvido competência real ao longo dos anos e que me dava acesso a um volume significativo de documentação contratual que passava pelas minhas mãos antes de ir para arquivo. Durante anos fiz esse trabalho de forma automática, com atenção suficiente para garantir precisão, mas sem análise além do necessário para a função. Foi uma inconsistência específica, encontrada numa tarde comum enquanto eu processava documentos de rotina, que mudou minha relação com esses documentos para sempre. Havia um aditivo contratual com um fornecedor de materiais de construção que havia sido modificado recentemente. A modificação ajustava o valor do contrato para cima em aproximadamente 18%. Essa era, em si, uma alteração dentro das possibilidades formais, do tipo que acontece quando há revisões de custo ou mudanças no escopo do fornecimento. O que me chamou a atenção foi o timestamp do sistema de gestão documental. A modificação havia sido salva às 14 horas e 43 minutos de uma sexta-feira específica. E naquela sexta-feira, eu sabia com certeza absoluta, porque havia processado a convocação eu mesma. O Dr. Augusto havia estado em reunião externa durante todo o período da tarde, saindo do escritório às 12h30 e retornando apenas às 16h15. Alguém havia acessado o sistema usando as credenciais do Dr. Augusto enquanto ele estava fora e tinha feito uma modificação contratual. Parei o que estava fazendo. Imprimi o documento com o registro do timestamp. Fotografei a cópia com meu celular pessoal. Escrevi no meu documento de registros naquela mesma noite: data, inconsistência identificada, detalhes técnicos, número do contrato, fornecedor, valor original, valor modificado, timestamp, horário confirmado de ausência do Dr. Augusto. Nos dias seguintes, com a atenção agora calibrada de forma diferente, passei a notar que aquela inconsistência não era única.
Havia pelo menos 2 outros contratos que mostravam modificações com timestamps em horários ou datas que não se encaixavam perfeitamente nos padrões de presença e acesso habituais. Não eram diferenças gritantes, eram sutis o suficiente para não acionar automaticamente nenhum alarme numa auditoria de rotina. Mas eram diferenças que eu conseguia identificar, porque conhecia aquele sistema e aquela rotina melhor do que qualquer outra pessoa no andar. O que estava acontecendo? Eu tinha uma hipótese, mas hipóteses precisam de sustentação antes de se tornarem afirmações. Então continuei registrando, continuei documentando, continuei fazendo meu trabalho normalmente, enquanto em paralelo construía um arquivo que crescia a cada semana. E então, teve a tarde da sala de arquivos. Eu estava lá arrumando documentos que precisavam ser encaminhados para o arquivo permanente, um trabalho que às vezes me levava até aquele espaço adjacente à sala de reuniões pequena do andar. A acústica entre os 2 espaços era ruim, coisa que eu sabia, mas que nunca havia importado até aquela tarde, porque as conversas que chegavam até mim pelas paredes sempre eram um murmúrio indistinto que eu filtrava automaticamente. Mas dessa vez, havia algo diferente. Havia 2 vozes. E a palavra que chegou com clareza suficiente para me parar foi o nome de Renata, seguida de: disse que tudo está acertado. E depois: esse mês fecha normal. O próximo vai pelo mesmo caminho. Parei completamente o que estava fazendo. Não me movi. Fiquei ouvindo, mas as vozes voltaram ao murmúrio. Após alguns minutos, ouvi cadeira sendo arrastada. Esperei. Saí da sala de arquivos com calma, verifiquei o corredor, fui ao banheiro, escrevi no bloco de notas do celular pessoal cada palavra que havia ouvido, com hora e data. Naquela noite, transferi tudo para o documento de registros. Eram fragmentos, mas fragmentos que, somados às inconsistências contratuais e às outras observações que eu havia reunido, começavam a esboçar algo que ia muito além de uma esposa ciumenta interferindo no trabalho do marido. Renata não era apenas territorial. Ela usava o acesso ao marido e ao sistema da empresa para alguma coisa que eu ainda não conseguia ver completamente, mas cujos contornos estavam se tornando mais nítidos a cada semana. Enquanto isso, as humilhações não apenas continuaram como intensificaram. Era como se cada vez que eu saía de um episódio sem reagir emocionalmente, Renata interpretasse aquilo como permissão para ir mais longe. Numa manhã chegou ao escritório com um amigo dela, uma mulher que eu nunca havia visto antes, e ao me apresentar para essa mulher, disse meu nome seguido de "é nossa secretária", com uma ênfase no "nossa", que transformava a frase num rebaixamento. Em outra ocasião, estava eu na copa pegando um café quando Renata entrou, e ao me ver, disse para ninguém em particular: "Achei que secretárias aqui não tivessem tempo para ficar à toa." Havia uma recepcionista na copa naquele momento que ficou visivelmente sem saber onde olhar. O Dr. Augusto, por sua vez, havia passado de um estado de indiferença gerenciável para algo que eu só conseguia chamar de conivência ativa. Não participava das humilhações diretamente, mas estava presente em algumas delas e não dizia nada. E havia um episódio específico que foi, de certa forma, mais revelador do que qualquer coisa que Renata havia feito. Em uma reunião ampliada com representantes de outros setores, ele fez referência ao meu trabalho de uma forma que minimizava minha participação num projeto em que eu havia sido responsável pelo resultado mais significativo. Não foi acidental, foi deliberado. E depois daquele dia, entendi que eu não estava mais lidando apenas com a esposa do meu chefe. Estava lidando com o meu chefe. Essa percepção, que demorou mais do que deveria para chegar, foi na verdade um presente, porque ela eliminou o último resíduo de lealdade que eu ainda nutria por aquele ambiente e liberou toda a minha energia para o que importava: documentar, proteger e esperar pelo momento certo. Naquela noite em que voltei para buscar os documentos e encontrei o armário aberto e minhas roupas no chão, eu não saí com a mão vazia. Saí com 6 meses de registros, fotografias de documentos com inconsistências, fragmentos de conversas documentados com hora e data e a clareza de quem passou meses preparando uma mala e, finalmente, recebeu o sinal de que era hora de fechar o zíper. Renato me disse, ao final daquela primeira conversa telefônica, para não apagar nada, não mover nada, não dizer nada a ninguém dentro da empresa. "Amanhã de manhã você me passa tudo", ele disse. "Cada arquivo, cada foto, cada anotação,
Vamos ver o que temos. E o que tínhamos, como eu descobriria na manhã seguinte, era muito mais do que o suficiente para mudar completamente a natureza do que estava por vir. O Dr. Renato Pacheco chegou ao meu apartamento às 9 horas da manhã seguinte com um caderno, uma caneta e aquela expressão que eu havia aprendido a identificar como o sinal de que as coisas estavam prestes a se mover de forma irreversível. Sentamos à mesa da cozinha e passei as 2 horas seguintes transferindo para ele, de forma organizada e cronológica, tudo o que havia documentado. Cada entrada do arquivo de registros, cada data, cada episódio, cada fragmento de conversa, as fotografias dos documentos com os timestamps incompatíveis, as cópias dos contratos alterados que eu havia impresso e guardado em casa. Tudo. Renato ouviu sem me interromper na maior parte do tempo. Fazia anotações breves nas margens do caderno. E quando eu terminei, ficou em silêncio por um período que pareceu mais longo do que provavelmente foi. Depois disse: Beatriz, você tem consciência do que isso representa, não é? Disse que tinha. Ele disse: porque o que você documentou nos contratos vai muito além de qualquer coisa relacionada a assédio. Se as irregularidades nos timestamps e nas modificações forem confirmadas por uma análise especializada, estamos falando de participação em fraude patrimonial. A palavra fraude ficou suspensa no ar entre nós. Eu havia chegado perto dela nos meus próprios pensamentos, havia rodeado ela por semanas sem me permitir nomeá-la completamente. Porque nomeá-la tornava tudo mais pesado, mais urgente, mais real. Mas Renato tinha razão, era o que era, e agora estava nomeada. Nos dias seguintes àquela conversa, enquanto eu voltava ao escritório todos os dias, como se nada houvesse mudado, porque Renato havia sido explícito que qualquer ausência injustificada antes de um desfecho formal me colocaria em posição de fragilidade legal, ele trabalhou em 2 frentes paralelas. A primeira era o caso de assédio moral, que era sólido e documentado com precisão suficiente para sustentar um processo trabalhista robusto. A segunda frente era mais delicada. Ele contactou um contador forense de sua confiança, um profissional que Renato descreveu como o tipo de pessoa que encontra o que está escondido, mesmo quando quem escondeu é muito cuidadoso, para analisar as irregularidades contratuais que eu havia documentado. Esse contador, que eu conhecia apenas como Dr. Paulo, recebeu cópias digitais de tudo e prometeu retornar em 1 semana. Enquanto isso, a vida no escritório continuava. E continuou de uma forma que foi, à sua maneira, reveladora. Renata apareceu no escritório na segunda-feira seguinte à noite do armário, com aquela postura de sempre, como se nada de especial houvesse acontecido. Talvez para ela realmente nada de especial houvesse acontecido. Talvez destruir as roupas de uma funcionária fosse apenas mais um item numa lista de coisas que ela fazia para marcar território. Mas havia algo diferente na forma como ela me olhou naquela manhã. Era uma observação mais atenta, quase curiosa, como se ela estivesse esperando ver alguma coisa que ainda não havia aparecido, alguma reação, algum sinal de que o golpe havia chegado ao destino. Não encontrou nada, porque eu havia aprendido, ao longo daqueles meses, a guardar o rosto, a fazer com que minha expressão profissional fosse uma superfície que não refletia o que estava acontecendo por baixo. Aquela semana passou. E na semana seguinte, tive a reunião mais importante daquele período. Renato me ligou para dizer que o Dr. Paulo havia terminado a análise e queria se reunir com os dois para apresentar os resultados. Nos encontramos num escritório neutro, num bairro diferente do meu local de trabalho. O Dr. Paulo era um homem de voz baixa e vocabulário técnico, que ele usava com a precisão de quem sabe o peso exato de cada termo. Colocou sobre a mesa um relatório de 42 páginas e começou a explicar o que havia encontrado. O que ele encontrou foi muito além do que eu havia documentado. As inconsistências nos timestamps que eu havia identificado eram apenas a superfície de um esquema que operava há pelo menos 18 meses. 4 fornecedores com contratos ativos com a Greystone haviam recebido aditivos que ajustavam valores e condições de forma sistemática. Os ajustes individuais eram modestos, calculados para ficarem abaixo dos limiares automáticos de auditoria interna, mas somados, ao longo do período identificado, representavam uma diferença financeira significativa que saía do caixa da Greystone. E dos 4 fornecedores envolvidos, 2 tinham como sócio em suas estruturas societárias uma empresa holding
cujo quadro de sócios incluía um nome: Renata Fontana Veloso. Renata era sócia indireta de empresas que forneciam serviços para a empresa do marido. Os contratos alterados com timestamps incompatíveis eram modificações realizadas usando as credenciais de acesso do Dr. Augusto, provavelmente nos dias que eu havia registrado como visitas de Renata ao escritório na ausência dele. E o Dr. Augusto? O Dr. Augusto sabia. Os fragmentos de conversa que eu havia ouvido e documentado da sala de arquivos, colocados dentro desse contexto mais completo, apontavam inequivocamente para um acordo entre os dois. Fiquei olhando para aquelas páginas por um momento sem falar. Depois disse para o Dr. Paulo: "Quanto tempo esse esquema durou?" Ele disse: "Com base na documentação analisada, pelo menos 18 meses, possivelmente mais, mas esse é o período para o qual temos evidências documentadas. 18 meses. Durante 18 meses, enquanto eu estava sentada a 10 metros da sala do Dr. Augusto, gerenciando contratos com honestidade e competência, Renata usava o acesso dele para desviar dinheiro da empresa por meio de fornecedores, nos quais ela tinha participação societária. E os dois achavam que estavam completamente seguros. Porque quem iria prestar atenção nos detalhes dos contratos? Quem iria notar timestamps específicos? Quem iria ligar os pontos entre visitas ao escritório e modificações documentais? A secretária. A secretária barata, cujas roupas baratas pertenciam ao lixo. Ela prestou atenção. Saí daquela reunião com Renato e andamos em silêncio pelo corredor do edifício até o elevador. No elevador, ele disse: "Agora você tem uma decisão a tomar, Beatriz. O caso trabalhista é seu por direito, completamente independente do que encontramos nos contratos, mas as irregularidades financeiras afetam terceiros e há uma obrigação legal de comunicação. Você me autoriza a tomar as providências necessárias?" Disse que sim, sem hesitar. Na semana seguinte, enquanto Renato iniciava os procedimentos em ambas as frentes, recebi a convocação que eu já havia antecipado. O Dr. Augusto me chamou na sua sala ao final de uma sexta-feira. Ficou de pé, atrás da mesa, mantendo a distância física como se ela fosse um escudo, e disse que a empresa havia avaliado que meu perfil não estava alinhado com a direção que a Greystone pretendia tomar, que haveria um encerramento do meu contrato, que eu receberia todos os meus direitos, como se isso fosse uma concessão generosa e não uma obrigação legal. Perguntei se havia algo por escrito. Disse que a documentação viria do RH na semana seguinte. Agradeci seu tempo com uma educação que me custou bastante manter e saí. No corredor, passei por Carlinha, da equipe financeira, que me olhou com aquela expressão de quem sabe demais. Ela me abraçou rapidamente e sussurrou que eu era boa demais para aquele lugar. Eu disse que sabia. Desci o elevador pela última vez como funcionária da Greystone. Saí pela porta giratória de vidro. Senti o ar da tarde no meu rosto e pensei: vocês acharam que estavam me dispensando, mas na realidade estavam apenas me liberando para o próximo movimento. Aquela noite foi estranha. Senti coisas que eu não havia antecipado sentir. Havia um alívio, é claro, o alívio específico de quem parou de segurar um peso que não percebeu o quanto havia se tornado pesado, porque o carregava há tanto tempo que havia ficado invisível. Mas havia também uma tristeza real, não por ele, não pelo doutor Augusto ou por Renata, mas por uma versão de futuro que eu havia imaginado em algum ponto daqueles 6 anos. Um futuro em que a lealdade seria reconhecida, em que o trabalho bem feito seria o critério que determinasse os desdobramentos. Essa versão de futuro havia terminado junto com o contrato. E lamentar o fim de algo que nunca foi real é também uma forma válida de luto. Liguei para a minha mãe naquela noite. Ela atendeu no segundo toque, como sempre. Contei o essencial, o suficiente para ela entender, sem precisar dos detalhes que ela não precisava carregar. Ela ficou em silêncio por um momento depois que terminei. Depois disse: "Você fez a coisa certa e você vai ficar bem." Não era um prognóstico, era uma certeza. E a certeza da minha mãe naquele momento teve mais peso do que qualquer análise racional que eu poderia ter feito sobre a minha própria situação. Dormi naquela noite com aquela mistura de exaustão e leveza que acontece quando você finalmente larga algo que segurou por tempo demais. E quando acordei na manhã seguinte, a primeira coisa que pensei não foi nos processos que estavam em andamento, nem no que Renata estava fazendo ou sentindo, nem nas reuniões que viriam. A primeira coisa que pensei foi:
Hoje é a primeira manhã em 6 anos em que não preciso preparar o espírito para aquele prédio. E isso era o suficiente para começar. Renato me ligou 3 dias depois da minha saída da Greystone para me contar que havia protocolado a comunicação formal ao Conselho Fiscal da empresa, acompanhada de cópia integral do relatório do Dr. Paulo. O Conselho Fiscal da Greystone era um órgão independente da diretoria executiva, composto por membros eleitos pelos acionistas, com obrigação estatutária de investigar qualquer denúncia de irregularidade financeira que chegasse ao seu conhecimento de forma documentada. A comunicação havia chegado a eles com 42 páginas de análise forense, assinada por um profissional com credenciais verificáveis. Não havia como ignorar. A reação foi mais rápida do que eu havia estimado. No terceiro dia útil após o envio, o escritório de advocacia que representava a Greystone ligou para Renato pedindo uma reunião urgente. Aquela pressa era em si mesma informativa. Empresas que recebem comunicações que não as preocupam não marcam reuniões urgentes. Elas respondem com protocolos formais e prazos dilatados. A urgência dizia que o Conselho Fiscal havia lido o relatório e havia agido, e que a empresa estava agora em modo de contenção de danos. A reunião aconteceu 2 dias depois, num escritório neutro, com advogados dos 2 lados. O representante da Greystone veio com uma proposta de acordo para o caso trabalhista. Era uma proposta que, comparada ao silêncio anterior, era reveladora no que implicava. A empresa havia calculado que era mais barato resolver do que contestar, o que significava que havia chegado à mesma conclusão que o Dr. Paulo sobre a solidez das evidências. Renato ouviu a proposta, agradeceu o tempo dos presentes e disse que nos comunicaríamos em breve. Do lado de fora do escritório, ele me disse: "A proposta é razoável financeiramente, mas você vai precisar decidir o que quer desta história além do financeiro." Eu sabia o que queria. Havia sabido desde que li a sentença no relatório do Dr. Paulo e entendi completamente o que havia sido feito. Queria que existisse em algum lugar oficial um documento que dissesse o que havia acontecido e que fosse errado. Um acordo sigiloso não fazia isso. Um processo trabalhista levado até a sentença, sim. Disse para Renato que queria o processo. Mas voltando à sequência dos acontecimentos, entre a reunião com o Dr. Paulo e a demissão formal, houve ainda uma semana inteira em que eu precisei voltar ao escritório todos os dias, sentar na minha mesa, processar documentos e participar de reuniões, sabendo que aquela decisão já havia sido tomada em algum lugar da hierarquia que eu não controlava. Renato havia sido enfático. Qualquer ausência injustificada antes de um desfecho formal me colocaria em posição legal mais frágil. Então eu voltava, todos os dias. Aquela semana foi estranha de uma forma que é difícil de descrever. Eu sabia de coisas que ninguém mais sabia. Sabia que o Dr. Paulo havia encontrado irregularidades suficientes para sustentar uma denúncia formal ao Conselho Fiscal. Sabia que Renato estava preparando os documentos. Sabia que os dias daquela configuração estavam contados. Apenas não sabia quanto. E ter esse conhecimento enquanto passava pela recepção de manhã, enquanto tomava café na copa com colegas que não faziam ideia do que estava se passando, enquanto processava contratos na minha mesa como em qualquer outra semana, criava uma sensação de dissociação que eu não havia experimentado antes. Carlinha, que tinha antenas finas para o que acontecia nos bastidores do andar, me olhou numa tarde daquela semana com uma expressão que dizia que ela percebia que algo havia mudado, mesmo sem saber o quê. Não disse nada. Apenas colocou um café no canto da minha mesa sem que eu houvesse pedido, de uma forma discreta que era também uma forma de solidariedade. Eu agradeci com um sorriso e aquele pequeno gesto ficou na minha memória com uma nitidez que os grandes dramas daquele período às vezes não têm. O RH me chamou formalmente numa segunda-feira à tarde. Era uma conversa conduzida por uma pessoa que claramente havia sido instruída sobre o que dizer e que o dizia com aquela neutralidade profissional que é uma forma de se distanciar de uma situação desconfortável. Foram utilizadas as expressões corporativas padrão para demissão sem justa causa, reestruturação de equipe, redefinição de prioridades estratégicas, perfil profissional valioso, mas não alinhado com o momento atual. Ouvi tudo. Assinei os documentos que me eram apresentados apenas depois de verificar cada cláusula e tirar fotos com o celular pessoal de todos antes de assinar. O responsável do RH ficou levemente desconcertado com aquela meticulosidade,
mas não disse nada. Era meu direito. Eu sabia disso, e ele sabia que eu sabia. Voltei para a minha sala. Peguei a caixa de papelão pequena que eu havia discretamente preparado nos dias anteriores com meus pertences pessoais, porque havia antecipado que aquele momento chegaria em breve. Meu organizador de mesa. Algumas canetas que eu havia trazido de casa. Uma foto pequena. O vaso com a planta que havia sobrevivido à avaliação depreciativa de Renata. Passei por cada colega que cruzou meu caminho no corredor com um sorriso genuíno e uma palavra de despedida que era também uma forma de registro. Eu estava saindo com dignidade, na frente de testemunhas que provavelmente seriam chamadas a recordar desse momento se alguma vez necessário fosse. Na recepção, um dos rapazes da segurança que sempre havia me tratado bem disse que lamentava e que tinha sido um prazer. Eu disse que a recíproca era verdadeira e saí. Enquanto o processo trabalhista avançava pelos seus caminhos formais, a investigação interna da Greystone corria em paralelo, com sua própria velocidade e sua própria dinâmica. Eu não tinha visibilidade direta sobre o que acontecia ali dentro, mas tinha Carlinha, que manteve contato comigo e que me contava o que conseguia de forma discreta. O Dr. Augusto havia sido convocado ao Conselho Fiscal numa manhã de quinta-feira. Toda a equipe do andar havia visto a convocação acontecer. Ele havia entrado na sala às 10 da manhã e saído quase 2 horas depois, com uma expressão que Carlinha descreveu com precisão cirúrgica. A de um homem que acabou de perceber que o chão desapareceu. Naquela mesma tarde, segundo ela, o conselho havia emitido um afastamento preventivo do cargo enquanto a investigação corria. Um afastamento preventivo não é uma condenação, mas é o tipo de medida que manda uma mensagem inequívoca para todos que trabalham num ambiente corporativo. Naquela mesma noite, Renata apareceu no escritório. Não com aquela segurança de sempre, não com o andar de quem possui o espaço por direito. Segundo Carlinha, ela chegou com uma urgência visível que era completamente diferente de tudo que eu havia descrito a ela sobre as visitas anteriores. Ficou na sala do Dr. Augusto por menos de 20 minutos. Saiu rapidamente. E quando saiu, o sorriso que ela sempre carregava havia desaparecido completamente. Ele havia contado para ela. E ela havia entendido o tamanho do problema. O que Renata não sabia, o que nenhum dos dois sabia, era a extensão completa do que havia sido documentado e analisado. Eles provavelmente imaginavam que havia vazado algum documento isolado, algum dado específico que poderia ser contestado ou minimizado com a ajuda dos advogados certos. Não imaginavam que havia 42 páginas de análise forense. Não imaginavam que havia 137 entradas de registro. Não imaginavam que cada timestamp inconsistente havia sido cruzado com confirmações de ausência que eu havia documentado ao longo de meses. A cadeia de evidências era robusta demais para ser contestada com sucesso. As consequências para Renata não vieram de uma vez. Vieram em camadas. A primeira foi o bloqueio preventivo dos ativos das empresas fornecedoras envolvidas, determinado em caráter de urgência pelo juízo empresarial a pedido do Conselho Fiscal. Aquelas empresas que haviam operado por meses recebendo recursos da Greystone via contratos superfaturados tiveram suas movimentações suspensas, enquanto a investigação determinava os valores exatos envolvidos e os responsáveis legais. A segunda foi a exposição do quadro societário. Quando o vínculo de Renata com as empresas fornecedoras se tornou parte do processo formal, deixou de ser uma informação circunscrita ao Conselho Fiscal e aos advogados envolvidos. Tornou-se parte de um registro que outros credores, parceiros de negócios e interessados na situação da Greystone começaram a acessar. E aquelas pessoas, por sua vez, tinham suas próprias redes. A informação se moveu. A terceira consequência foi a que provavelmente mais doeu para Renata, porque era a mais pessoal. Ela havia construído muito da sua identidade social e pública em torno do status de esposa do diretor de operações de uma construtora de prestígio. Aquele status havia sido a moeda com que ela participava de certos círculos, frequentava certos lugares, cultivava certas relações. Quando o Dr. Augusto foi afastado do cargo e o vínculo de Renata com o esquema começou a circular, aquele status começou a evaporar. Com a delicadeza e a crueldade específicas de quem quer distância, mas não quer confronto, as pessoas que ela havia cultivado foram se afastando. Convites que deixaram de chegar, retornos de mensagens que demoravam mais do que antes. O tipo de rejeição silenciosa que é,
para alguém que construiu sua vida em torno de certas aparências, muito mais dolorosa do que qualquer enfrentamento direto. Carlinha me contou que a última vez que havia visto Renata no escritório, algumas semanas depois de todo aquele movimento, ela parecia diferente. Não diferente na aparência física, diferente em algo mais difícil de nomear. Como se a ausência daquele sorriso de desprezo que era sua expressão padrão houvesse deixado o rosto dela sem a máscara que ela havia usado por tanto tempo que já não sabia exatamente como ficava sem ela. No 9º mês após minha saída da Greystone, Renato me ligou para me contar que o escritório de advocacia havia voltado com uma proposta significativamente mais generosa do que a primeira. Incluía indenização por assédio moral, reparação pelos danos aos meus pertences pessoais e outros componentes que reconheciam explicitamente a irregularidade do que havia acontecido. Quando Renato terminou de ler os termos, perguntei: "E o processo trabalhista?" Ele disse que eu poderia manter o processo e rejeitar o acordo, ou aceitar e encerrar ali. "O que você recomenda?" Ele disse. "Depende do que você quer da decisão final. Dinheiro e encerramento imediato, ou reconhecimento formal registrado em sentença." Eu disse: "Já tomei essa decisão. Vamos ao processo." Ele disse: "Eu esperava por isso." E eu soube naquele momento que havia tomado a decisão certa. O processo trabalhista durou 7 meses. Não foi linear, não foi simples, e houve momentos em que minha determinação foi testada de formas que eu não havia antecipado quando havia dito para Renato que queria ir até o fim. Houve audiências em que precisei sentar na mesma sala que o Dr. Augusto, que chegava acompanhado de uma equipe de advogados com a postura de quem foi instruído a não demonstrar nenhuma emoção que pudesse ser interpretada como admissão de alguma coisa. Houve documentos protocolados pela defesa tentando recontextualizar episódios que eu havia registrado com precisão datada e testemunhável. Houve uma sessão específica, que foi a mais longa e a mais exaustiva de todas, em que o advogado deles tentou argumentar que as modificações contratuais identificadas eram alterações de rotina dentro das prerrogativas normais do cargo do Dr. Augusto. E o Dr. Paulo foi chamado como perito técnico e desmontou esse argumento com a mesma voz baixa e precisa com que havia me apresentado o relatório naquele escritório neutro meses antes. No fim do 7º mês, o juízo trabalhista julgou procedente o pedido. A sentença reconhecia o assédio moral sistemático, a cumplicidade do empregador na conduta da cônjuge, a destruição de bens pessoais e a demissão como ato imotivado com caráter punitivo. O valor da indenização determinada era superior ao que havia sido oferecido em qualquer uma das propostas de acordo. Mas o que eu li com mais atenção, o que reli 3 vezes seguidas, foi um parágrafo específico que descrevia, em linguagem jurídica formal, o que havia acontecido, que o registrava, que tornava tudo aquilo parte de um documento público ao qual não podia ser imposta confidencialidade. Existia, estava escrito, estava lá. Fechei o computador, fui para a cozinha, fiz um café e fiquei olhando pela janela por um tempo que não sei medir enquanto o peso daqueles 7 meses se assentava de uma forma que demorou um pouco mais do que eu esperava para chegar. Como quando você segura algo pesado por muito tempo e só percebe o quanto era pesado quando finalmente larga. Mas enquanto o processo corria, a vida havia continuado. E a vida havia sido generosa comigo de formas que eu não estava esperando quando havia saído pela porta giratória da Greystone pela última vez. 3 semanas depois da minha saída, recebi uma ligação de Patrícia Almeida, diretora de operações de uma empresa chamada Solari Projetos, um desenvolvimento imobiliário de médio porte que estava crescendo em ritmo acelerado numa região em expansão do mercado. Patrícia havia trabalhado brevemente com a Greystone anos antes em uma parceria de projeto e conhecia meu trabalho de reputação por pessoas que haviam trabalhado comigo ao longo dos anos e que, quando perguntadas sobre a saída de uma profissional competente de uma empresa grande, respondiam com aquela honestidade de quem não tem razão para não ser honesto. Ela havia ouvido que eu havia saído e queria saber se eu estaria disponível para uma conversa. Fui àquela conversa sem expectativas. Saí dela 2 horas depois com uma proposta concreta de coordenadora de contratos numa empresa que precisava exatamente de alguém com a experiência que eu havia desenvolvido nos 6 anos anteriores. O salário era 22% superior ao que eu havia recebido na Greystone. E havia algo que eu notei desde os primeiros minutos dentro daquele escritório que não conseguia nomear completamente, mas que me fez ficar mais ereta na cadeira.
As pessoas se olhavam quando falavam umas com as outras. Não para o horizonte, não para os celulares, para as pessoas. Aceitei a proposta e comecei na Solaris 6 semanas depois. Foram necessários talvez 90 dias dentro daquele novo ambiente para que eu entendesse, de forma plena, o custo real de ter passado 6 anos num lugar em que eu havia precisado constantemente provar minha competência a pessoas que já haviam decidido que eu era dispensável. Não era um custo que aparecia nas contas bancárias ou no currículo. Era um custo que aparecia nos reflexos, na forma como eu entrava numa sala, esperando que algo de desagradável estivesse por vir, na tensão constante de quem aprendeu que a estabilidade pode ser retirada a qualquer momento por razões que não têm nenhuma relação com a qualidade do seu trabalho. Levar 90 dias para confiar que aquele ambiente era diferente, que Patrícia, quando dizia algo positivo sobre o meu trabalho, estava apenas descrevendo o que havia visto, sem agenda, sem moeda de troca, isso foi revelador sobre o quanto aqueles 6 anos haviam custado. Em 8 meses na Solari, fui promovida à gerência de contratos com uma equipe sob minha coordenação. Em 18 meses, estava participando das reuniões estratégicas trimestrais como representante da área. Numa reunião de avaliação semestral, Patrícia disse para mim, sem nenhuma circunlocução: "Você é uma das melhores contratações que fizemos nos últimos 4 anos. Espero que você saiba disso." Era a primeira vez em muito tempo que alguém havia dito algo dessa natureza para mim, sem que eu precisasse primeiro demonstrar de alguma forma que merecia ouvir. Soube do que aconteceu com Renata por caminhos indiretos, como as informações chegam quando você se afastou completamente de um ambiente e não tem mais razão para monitorá-lo ativamente. O processo da Greystone contra ela e o Dr. Augusto, pelas irregularidades financeiras, correu separadamente do meu processo trabalhista, com sua própria dinâmica e seu próprio ritmo. Não acompanhei os detalhes. Eu era a pessoa que havia comunicado as irregularidades, não a parte autora da ação que investigava. Mas por Carlinha soube o suficiente para ter um quadro geral. O afastamento preventivo do Dr. Augusto tornou-se permanente. Ele deixou a Greystone. Os bens das empresas envolvidas no esquema permaneceram bloqueados durante a investigação. O processo criminal, que caminhou em ritmo separado, produziu seus próprios desdobramentos ao longo do ano seguinte. E Renata, que havia construído tudo em torno de uma identidade que dependia de uma posição que já não existia, começou a navegar um mundo social que havia se reorganizado completamente ao redor da sua ausência. Carlinha me contou, num almoço que tivemos meses depois, que havia visto Renata casualmente numa rua do centro, entrado num estabelecimento onde normalmente não a encontraria. Não era julgamento. Era apenas um dado, um detalhe que dizia muito sobre como as circunstâncias externas mudam o território que as pessoas habitam. Carlinha disse que Renata havia parecido menor, de alguma forma impossível de explicar sem soar cruel, mas que era a impressão que tinha ficado. Não tenho nada contra Renata, além do que ela fez e do que representou para aquele período da minha vida. Não a persigo no meu pensamento. Não celebro a queda dela com satisfação performática. O que sinto quando penso nela hoje é algo mais próximo de distância serena. Como olhar para uma fotografia de um lugar que você habitou por muito tempo e reconhecer os contornos sem sentir o peso que sentia quando estava lá dentro. Mas há algo que não consigo, nem quero, deixar de reconhecer com clareza. Fui humilhada, fui perseguida de forma sistemática por meses. Vi meus pertences serem destruídos por alguém que havia concluído que tinha o direito de me destruir porque tinha poder sobre minha situação profissional. Vi meu chefe participar daquilo com cumplicidade. E a tentação, naquele momento de ver aquelas roupas no chão, era enorme de deixar que aquilo me definisse, de deixar que a humilhação se tornasse o centro de gravidade da história, a coisa mais importante que havia acontecido, o ponto de onde tudo o mais seria medido. Mas a humilhação não foi a história principal, foi o catalisador. O que aconteceu depois foi construído com documentação, paciência, decisões tomadas com a cabeça e não com a emoção do momento, e a disposição de não me apressar para reagir, quando reagir rapidamente teria me dado muito menos do que esperar me daria. E essa capacidade de segurar a respiração, de pensar antes de agir, de não entregar ao outro a satisfação de me ver desmoronar quando ele precisava mais do que nada que eu desmoronasse, não veio de uma força especial que eu tivesse por natureza. Veio de uma escolha.
uma escolha que precisei refazer muitas vezes ao longo daquele período, em muitas manhãs difíceis e muitas noites em que a injustiça pesava mais do que eu conseguia carregar com facilidade. A escolha de não deixar que o comportamento do outro dite o meu próximo passo. Há pessoas acompanhando isso agora que estão no meio de situações parecidas com a que eu vivi, que vão trabalhar todos os dias carregando o peso de um ambiente que as diminui, que as humilha, que usa a posição de poder para fazer com que elas duvidem da própria competência e do próprio valor. Eu sei disso porque conheço esse peso da experiência própria. E o que quero te dizer, com toda a clareza que consigo oferecer a partir do que vivi, documentar é poder, registrar é poder. Ter ao seu lado alguém que entende os mecanismos legais do que está acontecendo com você é poder. E a calma estratégica, a calma de quem sabe que o tempo trabalha a favor de quem tem evidências, é provavelmente a ferramenta mais subestimada que existe para quem está numa posição de vulnerabilidade dentro de um ambiente que usa o poder contra ela. Naquela noite em que saí do escritório depois de ver minhas roupas rasgadas, a escolha de não confrontar, de simplesmente sair e ligar para o advogado, pareceu para muita gente que ouviu a história como passividade. Não era passividade. Era o movimento de abertura de uma estratégia que estava sendo construída havia meses. E às vezes, a resposta mais poderosa que você pode dar a quem quer te ver quebrar é simplesmente não quebrar na frente deles. Guardar a sua força para um momento e um lugar em que ela produza efeitos reais, não apenas emocionais. A versão de mim, que havia entrado naquele prédio pela primeira vez 6 anos antes, não sabia muita coisa. Não sabia sobre análise forense contábil ou sobre a diferença entre um acordo sigiloso e uma sentença trabalhista. Mas tinha uma coisa que foi suficiente para atravessar tudo o que veio depois. A certeza de que não estava disposta a aceitar que ser humilhada fosse parte do custo inevitável de trabalhar. Essa certeza, mesmo nos momentos em que tudo ao redor tentava convencê-la do contrário, permaneceu. E foi ela que me trouxe até aqui. Se essa história ressoou com alguma coisa que você está vivendo ou já viveu, me conta nos comentários. Pode ser uma palavra, pode ser uma história inteira, pode ser só "eu entendo". Tudo importa. E se você acredita que alguém que você conhece precisaria ouvir uma história como essa, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, o que uma pessoa que está passando por algo difícil mais precisa é saber que alguém passou por algo parecido e chegou do outro lado. Se inscreve no canal para acompanhar outras histórias de superação e de gente que escolheu não deixar a injustiça ter a última palavra. Deixa o like se você ficou até o final e sentiu que valeu. Obrigada por ter estado aqui. Até a próxima.